E a crise no Flamengo. Após perder a final do Campeonato Carioca para o time do Fluminense, algumas situações de bastidores foram expostas, especialmente situações desagradáveis entre o técnico Paulo Souza e algumas estrelas do elenco flamenguista. Nesse vídeo, quero contar para você o que está acontecendo e também como isso pode acarretar muito em breve numa saída do treinador português. Então você vai conferir tudo isso agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Hoje é dia de estreia do Flamengo na Libertadores, do Corinthians, Atlético Paranaense, tem os jogos decisivos da Liga dos Campeões e tudo isso são oportunidades para que você aí possa fazer dinheiro apostando. O canal é parceiro da casa BR4Bet, a casa que mais vem crescendo no Brasil nesse ano de 2022. Então você que quer ingressar nesse mundo das apostas ou então já utiliza as apostas para fazer uma renda extra, clica no primeiro link da descrição e faça o seu cadastro lá na BR4Bet. Aposta por lá porque eles têm ótimas odds e também é uma casa muito prática. Não à toa, você pode depositar e sacar via Pix. Então primeiro link da descrição, você vai ganhar o dobro do seu primeiro depósito. Nesse final de semana, o Flamengo decepcionou a todos ao perder a final do Campeonato Carioca para a equipe do Fluminense. O Fla já tinha sido derrotado no jogo da ida, perdendo por 2-0, não fazendo uma boa partida, e nesse final de semana apenas empatou em 1-1. Isso que o Fluminense, com o Cano, ainda acabou desperdiçando uma penalidade. Um dos grandes problemas do Flamengo, na minha opinião, é que sempre vão existir as comparações com aquele ano mágico de 2019 com o Jorge Jesus no comando. Os recordes construídos naquele ano, o futebol mesmo envolvente que era apresentado, dificilmente a gente vai voltar a ver, ainda mais com esses mesmos jogadores, até porque muitos vêm caindo demais de rendimento. Então, a todo momento, a torcida, a imprensa, ficam naquela expectativa de que o próximo treinador sempre vai repetir o trabalho do Jorge Jesus. E esse discurso já foi responsável por tirar Rogério Ceni, por tirar Domenech Torrent, por tirar Renato Gaúcho e creio que vai ser também o responsável por tirar o Paulo Souza. Até o momento, desde que o Paulo Souza assumiu o Flamengo, qual é o retrospecto dele? Até o momento ele tem 13 partidas. Foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Desses 2 empates, um foi na final da Supercopa do Brasil, que depois o time foi derrotado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Agora as 2 derrotas foram para o mesmo time, o Fluminense. Uma derrota por 1-0 e a outra derrota, que foi a da semana passada, da final, que foi por 2-0. De uma maneira geral, o que, pelo menos pra mim, me desagrada no trabalho do Paulo Souza. Uma coisa que realmente é desagradável pros jogadores é você não definir um time titular. Lá na Europa, os jogadores já estão acostumados com essa cultura de no final de semana joga um time, no meio de semana joga outro time. Estão acostumados com esse rodízio. No Brasil, não. Você troca no máximo 2, 3 peças e você já vê que o rendimento da equipe é muito alterado. É uma coisa natural do nosso nível. E o Paulo Souza, até o momento, não definiu uma escalação titular. Isso é uma coisa preocupante. Tem jogos que ele deixa jogadores extremamente importantes no banco. Bruno Henrique, Arrascaeta, aí tem jogo que quando você vai ver o Pedro é titular e depois o Pedro não é mais titular. Então o jogador também sente isso e fica difícil você ter uma resposta do time sem que você tenha os seus 11 definidos, que era uma coisa que todo mundo elogiou quando o Jorge Jesus fez. Então o Flamengo perdeu a final do Carioca e vem com algumas atuações que vem incomodando a torcida, porque pela qualidade do elenco do Flamengo, por todo o investimento que é feito, todo mundo sabe que esses jogadores podem e devem render muito mais. Então não é à toa que após perder a final do Campeonato Carioca para o Fluminense, muitos torcedores começaram já a pedir a cabeça do Paulo Souza, por entenderem que ele não é o técnico ideal para poder comandar e ganhar esse time para os bons resultados. Houveram torcedores também cobrando os dirigentes Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodolfo Landim. Então nesse momento, todo o conjunto do Flamengo, jogadores, comissão e diretoria, vem sendo cobrados. E é uma coisa que na minha opinião é o correto, não é apenas o treinador que é o responsável. Sobre a escolha do treinador, eu disse lá no começo. O Paulo Souza até estava treinando a seleção da Polônia, mas desde o começo eu já tinha dito aqui que ele ia querer trabalhar com 3 zagueiros e não era um técnico com um currículo vitorioso. Não à toa na carreira do Paulo Souza, ele ganhou com todo respeito um campeonato na Suíça e um campeonato em Israel.
Ele é um técnico com bagagem suficiente para poder comandar esse elenco estrelado do Flamengo e que por muitas vezes é mimado? Na minha opinião, não. E agora, com o Jorge Jesus livre no mercado, mais uma vez a sombra dele volta a aparecer no Flamengo. Sempre que um técnico vai mal ou então o time é eliminado, o time perde um título, é normal que a sombra do Jorge Jesus sempre reapareça. E por quantas oportunidades o Jorge Jesus já não teve a chance de voltar para o Flamengo e não voltou? Acabou aceitando outros trabalhos. Quando ele ainda era técnico do Flamengo, ele largou tudo para poder voltar para Portugal e treinar o Benfica. Então essa relação de Jorge Jesus volta, não volta, é uma coisa que, na minha opinião, atrapalha muito o Flamengo, porque eles acabam ficando cada vez mais dependentes e reféns de tudo que aconteceu no passado. O Flamengo para essa temporada contratou até outros jogadores, contratou o Marinho que estava no Santos, estava indo de comprar o Andreas Pereira em definitivo. Então você está fazendo investimentos, o Santos, goleiro, chegando agora também. Você está fazendo esses investimentos para você brigar para ganhar tudo. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, pelo investimento deles, são times que precisam mirar sempre os títulos. E o Flamengo com o futebol atual, com o clima atual, é um time que eu não enxergo chegando agora na mesma força que eu vi em outros momentos. Agora vamos falar do momento do Paulo Souza com os jogadores. A gente já entendeu que os resultados não vêm sendo os melhores, não vêm sendo os esperados, e o desempenho do time também não. E essa situação do desempenho do time passa sim pela relação com os atletas. Porque o Paulo Souza, como eu disse, fica alternando muito o time titular, põe alguns jogadores fora de posição, que atrapalha bastante. E agora no final de semana aconteceram situações que foram expostas para a mídia, em que o Paulo Souza esteve em atrito com os jogadores do Flamengo. Ele já havia entrado em atrito com o goleiro Diego Alves, que é um cara muito influente dentro do vestiário, e o Diego Alves não à toa não é mais uma peça utilizada por ele. Agora no final de semana foi revelado pelo meu amigo Thiago Asmar do canal Pilhado que no intervalo do Flamengo e Fluminense o Paulo Souza entrou em conflito com o Arrascaeta e com o Gabigol, duas das maiores estrelas do elenco. O Arrascaeta teria aceitado as críticas do treinador, mas o Gabigol não. E o que o Paulo Souza questionava a eles era: por que vocês não estão fazendo o que eu estou pedindo? Ou seja, os jogadores estavam realmente jogando por conta própria, sem obedecer às orientações do treinador. E o Gabigol rebateu o Paulo Souza dizendo que sim, ele estava fazendo o que o técnico estava pedindo. E aí, após o jogo, agora a informação do meu amigo Gabriel do canal Paparazzo Rubro Negro é de que o que aconteceu após o jogo? Mais uma vez o Paulo Souza voltou a questionar os jogadores do porquê eles não estavam fazendo o que ele estava pedindo. E ele chegou a ficar tão nervoso, tão incomodado, que colocou o seu cargo à disposição. E aí que o Marcos Braz foi e tentou acalmar os ânimos, dizendo que não era pra tanto. Então eu enxergo que por toda a relação com os jogadores, a cobrança da torcida, o mal-estar com a diretoria, o Paulo Souza está vivendo um momento que é questão de tempo para ele cair. Vão esperar apenas mais um resultado negativo ou uma atuação bem ruim, ou então um outro choque com alguma estrela para que ele seja mandado embora. Eu estou enxergando assim, até porque a gente sabe, quando você pega 3, 4 treinadores e ninguém dá jeito no time, talvez o problema também não seja apenas o treinador. Eu acho até que o Paulo Souza não é hoje um técnico à altura do Flamengo, mas você dizer que ele é o único problema, aí eu discordo. Acho que boa parte desse elenco do Flamengo, que ganhou muita coisa em 2019, já atingiu o prazo de validade. Tem que entender que tem momentos que é hora de você dar uma reformulada no elenco, tirar algumas peças, trazer peças novas, porque tem jogadores que ganham as coisas e acabam se acomodando, é uma coisa natural no futebol, não só no time do Flamengo. Então eu enxergo sim que hoje é uma questão de tempo para que o Paulo Souza seja mandado embora, assim como aconteceu com o Rogério, como aconteceu com o Domenech Torrent, como aconteceu com o Renato, porque no fim, a culpa do fracasso sempre recai sobre o treinador. Esse elenco do Flamengo não era, mas acabou se tornando um moedor de treinadores. A partir do momento que as coisas não vão bem, sempre sobra para o treinador. E quando sobra para o treinador, sempre também é trazida a memória do Jorge Jesus. Eu queria muito agora ver nos comentários a sua opinião a respeito dessa situação que o Flamengo vem atravessando. Hoje mesmo o Fla estreia na Libertadores, um jogo difícil fora de casa contra o Sporting Cristal do Peru. Na minha visão, um resultado negativo hoje vai aumentar ainda mais a pressão que existe da torcida e o mal-estar que existe dentro do vestiário. Então eu quero muito ver o que você pensa a respeito desse assunto. Então é isso, galera, esse foi só o primeiro vídeo dessa terça-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se você tiver gostado, não me esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e
Fui!